Veja a tua vida como se fosse um mapa. Veja por cima e você nunca mais vai entrar em fria nenhuma. Como é que eu vou fazer isso? Vem cá que eu te explico agora. Uma característica que eu percebo em pessoas que estão num verdadeiro labirinto emocional, não conseguem sair de relações abusivas, não conseguem se posicionar, não conseguem ser quem elas querem ser, porque acham que está tudo muito confuso e não conseguem sair daquilo. Essa característica que eu percebo é envolvimento. A pessoa está tão envolvida, está tão no meio, que ela não percebe a dimensão e o tamanho que o problema tem, que a pessoa que incomoda tem, que eventualmente ameaças possam possuir, entendeu? Quando você está dentro de um problema, a tua tendência é não perceber o verdadeiro tamanho que aquele problema tem. A grande dica que eu tenho para passar é como é que eu vou saber sair de uma situação, enxergar ela de fora e aí conseguir mapear o verdadeiro tamanho que as coisas possuem. Sabe aquela casa de infância onde você morou, que você lembra, né, dela, gigantesca e tal, e aí quando você vai visitá-la, você fala, meu Deus, mas é tão pequenininha e eu via tão grande? É mais ou menos essa a sensação que eu quero que você possua quando você consiga sair da situação em que você está colocado. Eu tive essa sensação da casa. Eu morei numa casa muito pequena, mas eu achava uma casa gigantesca, evidentemente. E um dia essa casa virou um lugar para fazer depilação. Marquei depilação e com muita curiosidade eu vi que o lugar onde eu iria depilar era em cima. Falei, opa, era um sobrado? Vai que eu vou lá parar no meu quarto. E não fui parar no meu quarto, mas fui parar no quarto do meu irmão, que eu achava enorme. Eu me lembro que eu brincava tanto, tinha até uma máquina de costura lá, eu estudava em cima da máquina de costura. Quando eu entrei lá, mal e mal cabia uma maca, e eu achava assim que era o lugar maior do mundo. Por que que eu achava isso? Porque primeiro, meu tamanho era pequeno. Segundo, era o universo que eu conhecia. O universo da casa onde eu nasci, onde morava minha família. Aquele era o tamanho das coisas. Um dia eu saí daquele lugar. Aquele lugar ficou na minha lembrança como se fosse um lugar grande. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Meu tamanho ficou diferente. Quando eu voltei para lá, é que eu percebi o quanto as coisas eram diferentes do que aquilo que eu tinha na lembrança. Vamos lá. Se as tuas questões muito grandes são do teu passado, comece a avaliar qual era o seu tamanho, seja físico mesmo, seja de idade e seja de maturidade. E comece a avaliar. Tá, eu enxergo assim porque naquela época eu tinha esse tamanho. E se eu começar a enxergar essa situação com o tamanho que eu tenho hoje? Se eu, enquanto pessoa adulta, olhar esse passado de criança de um outro jeito? Esse é um jeito de você olhar como se fosse um mapa, coisas do passado, tá? Vamos lá. Situações atuais. Essas são as piores, né? Geralmente, relações afetivas, relações com pessoas muito abusivas, por exemplo, fazem com que a gente fique meio perdido, não saiba exatamente como sair, etc e tal. Então vamos lá. Geralmente, a gente está dentro de uma situação confusa porque a gente pensa que se a gente sair, a nossa vida fica pior. Então, o primeiro exercício que eu proponho para você ver isso como mapa é você imaginar que está sem aquela pessoa, que está sem aquela relação. Imagina uma desgraça mesmo, sabe? Tipo, imagine, olha, a pessoa teve um acidente, não desejo morte, mas teve um acidente e não está mais na minha vida. Como seria a minha vida sem essa pessoa? Ai, meu horror. Não. Avalie. Opa, se eu tivesse sem essa pessoa, se não tivesse o apoio dela, se ela tivesse saído da minha vida, ou eu faria isso, faria aquilo, estaria em tal situação, etc e tal. Quando você começa a imaginar isso, você para e volta para a situação e fala, peraí, eu tô dentro. Mas se eu estiver fora, pode acontecer aquilo que eu acabei de imaginar. E aí você já começa a ter um respiro. Você já começa a ter um exercício efetivo para se imaginar fora de uma situação. Uma outra maneira de você sair da situação, de qualquer situação, tá? Do envolvimento da situação, uma outra maneira é você usar o raciocínio, o lobo frontal. O lobo frontal, ele está em contraposição, ou seja, está do lado contrário do nosso sistema límbico, que são as nossas emoções. As nossas emoções são muito imediatistas, né?
Medo, raiva, alegria, tudo vem junto, né? Ansiedade, muita coisa vem, rápido. Por quê? Porque está respondendo a um determinado estímulo. O raciocínio não. O raciocínio já é mais demorado. Ele pega e fala, vamos ver, será que isso é? Será que não é? Então, uma belíssima saída é sair do domínio das emoções. Aí você vai dizer, peraí, muito bonito, mas como é que eu vou sair do domínio das emoções? Bom, tem várias maneiras de vocês saírem, tá? Tem várias que eu tô, inclusive, pontuando no meu curso de inteligência emocional. Mas uma delas, que é bem fácil, é a seguinte. Comece a anotar no papel os acontecimentos da tua vida durante 2 semanas. Anotar mesmo. Hoje aconteceu isso, hoje a gente, por exemplo, de briga, né? Brigamos por causa disso, tarará, ontem aconteceu papá, vai anotando. Durante 2 semanas, você vai anotando diariamente as coisas que te acontecem. Coloca lá no celular, no bloco de notas. Mas vai com fé, tá? Deixa a coisa acontecer, um pouquinho depois pega e anota no final do dia, mas anote. Ao final desses 15 dias, você vai ter um monte de anotações que já não estão no calor da emoção, que já não estão no calor daquela coisa ruim que você estava sentindo. Sabe o que acontece? Você automaticamente, você começa a enxergar a situação com o raciocínio como se fosse uma pessoa de fora. A proposta com esse vídeo é que você comece a olhar a tua vida como se fosse um mapa por cima. Eu estou em tal ponto, quero chegar em tal, vou a tal, desse jeito, etc. Pode crer que no momento em que você conseguir usar essas táticas que eu mostrei para você, no momento em que você conseguir sair do domínio das emoções, o reino do raciocínio entra e aí não tem para ninguém. Você se torna aquela pessoa que é capaz de fazer uma boa análise da tua própria situação. Boa sorte para você. Gostou do vídeo? Curta. Gostou do canal? Inscreva-se, tem muito vídeo. Se você olhar para trás, tem milhares de vídeos. Dá para se distrair ouvindo todos eles. Com casos de pessoas, com coisas que eu acabo comentando sobre inteligência emocional. Tem muito material aí para vocês, tá bom? Até uma próxima!